irmãos, saudação de paz da parte do Senhor Jesus o Cristo. Nesse rápido estudo, eu quero falar a respeito, de algumas questões sobre a própria língua gramática, o qual eu tinha falado no outro estudo. Quando nós pegamos o hebraico, o hebraico bíblico, O hebraico bíblico, bem notar duas coisas, seja tanto esse, o palio hebraico, seja tanto o palio hebraico, quanto também o próprio quadrático, Deixa eu pegar o outro aqui melhor, entendeu? Tanto tratando do hebraico bíblico, tanto o palio hebraico, que é o palio hebraico é o hebraico mais arcaico, que foi até antes ali do cativeiro babilônico, Antes do cativeiro babilônico ali. E aqui já é após cativeiro, pois eu vou mostrar como o tetragrama era escrito nesse palio hebraico, porque eu mostrei nas aulas que aquele tetragrama ele é formato de hebraico quadrático. Então, meus irmãos, diante deste ponto que eu estou mostrando, tanto o palio hebraico, o próprio hebraico quadrático, ele não possui o sistema que é chamado sistema Abejad. O que é isso? Não possuía as vogais com consoantes. Não possuía as vogais, aqui ó, não possuía consoantes mais vogais. Não possuía consoantes mais vogais. O que possuía diante do hebraico quadrático, que estudiosos dizem que o que possuía era as semivogais, além das semivogais, é que chama de master. Master lectiones. O que é isso? É o que chama da mãe da letra. E também as próprias semivogais. O que é isso? Essa expressão, olha aqui, essa expressão aqui, que é conhecida como VAV, ela poderia ter o som tanto de V, quanto de U, quanto de O, segundo esse sistema. E essa expressão aqui, bem menorzinha, que é a menor letra do alfabeto hebraico, chamado de Yud, Deixa eu colocar aqui, ó, aqui é o Vav, e aqui é o Yud. O Yud, como alguns dizem, com o som de Yud. Ela tinha o som, como alguns dizem, de I, quanto também de E. Então, diante desse sistema, era cabível, entenda isso, olha, era cabível, diante dessa língua, esse sistema. Porém, ele não possuía as vogais. Quando você olha, irmão Gildo, e como uma língua pode existir sem vogais? Como palavras podem ser formadas sem vogais? Quando o determinado judeus olhavam para determinada expressão,
o próprio tetagrama aqui, quando ele olhava, já conhecendo a língua, automaticamente ele pronunciava ela. Isso é a tradição oral. Aqui, ó, a tradição oral. Sabia nela. Quando pegava a expressão mesmo, Adon, a expressão aqui, ó, Adon, aqui. Tá vendo que ela não tem os pontos vocálicos, que é os nicudotes, a própria tradição oral, os judeus que passavam oralmente para os filhos, eles já sabiam e passavam a língua, a palavra, com a vocalização certa. Porém, o hebraico não possuía as determinadas vogais. No século 6, mais ou menos, até o 10, ali onde nasce o que chama de Nikdot. O que é isso? Os pontinhos vocálicos. Os pontinhos vocálicos. Que é onde passa a ter os pontos, conhecidos também como os pontos maçoréticos, que é as vogais, onde tem o ar forte, que é o Kamet, onde tem o ar fraco, né, que é o Patá, onde tem esse Kamet também, ele, dependendo da palavra, ele se torna um O, também um O fraco, onde se tem agora um E fraco, né, onde se tem agora um E forte, o Segol e o Tissere, onde se tem um I, que é um pontinho só, entendeu? Aonde se tem o U, que é o Kibbutz, o U, entendeu? Ou quando se tem o Vav, com o ponto aqui também é um U. Quando se tem esse mesmo Vav, com o ponto aqui já em cima, se tem um O forte. Então essas é o que chamam de pontos vocálicos. Começaram a pôr pontos diante da forma hebraica. Entendeu? Mas a princípio não tinha. Entenda essa aula, esse sistema. Não existia a tradição oralmente transmitia, né? Existia uma transmissão oralmente que automaticamente quem estava passando, ensinando, já sabia o vocábulo certo, mesmo olhando para a palavra e vendo só consoantes. Entendeu? Aí, diante desse ponto aqui, que é bem notório, nós entendemos. Olha, analisa, procure também saber cada vez mais sobre isso. Agora, diante disso aí, as consoantes guturais, né, os semivogais, sem contar essas daqui. A princípio, como alguns estudiosos dizem, que era chamada das consoantes, né? Consoantes guturais, porque tudo aqui é consoante. O Vav é uma consoante, assim também como o próprio Piúde, entendeu? Então, poderia ter tanto o som aqui do próprio V ou um próprio O, né? Há quem diga que também o próprio Piúde, além de ter o som dela mesmo, de I, tinha o próprio I assim e o próprio E, assim como alguns dizem, né? Por isso, então, que muitos dizem que a expressão, o tetagrama, que o tetagrama aqui, ele nunca poderia ter essa sonorização aqui, por conta desse ditongo, por conta desse ditongo, porque há quem diga que se a língua não tinha vogais em grafia, principalmente teria um som de al,
aqui, ó, um som de AU em sua determinada construção vocálica, entendeu? Por isso que o mais possível aqui, colocando os pontos que agora já passou a existir, os pontinhos vocálicos, as vogais. Então alguns dizem que aqui poderia ser tanto erro, aqui ó, poderia ser tanto erro, iarro, entendeu? Aqui também poderia ser também iarro, terminando tudo com U ou com O, entendeu? Porque observe que nós temos um VAV aqui, e esse VAV, além dele ter som de V, olha aqui, além dele ter som de V, ele pode ter um som de U, ele pode também ter um som de O. Sendo assim, quando nós pegamos apenas essa partícula aqui do tetragrama, olha aqui o I, aí nós pode ter aqui um E, também acompanhado. Aqui está o nosso H, então que é o som de E, e aqui é o VAV, nós estamos pegando apenas essa partícula. O VAV ele pode ter som de U, entendeu? Aonde pode se tornar erro, ou também, como ele pode terminar com O, então temos a expressão também erro, terminando com O, ou também diante da sua variação, aqui pode ser um A, e aqui pode ser um U, ou pode terminar, em vez de RU, pode terminar com RU, porque o VAV aqui, ele pode ter essa vocalização. Observa isso. Assim começa a construção da determinada expressão, ou estudada por muitos e achada por alguns, e erro, iarro, né? Ou até mesmo o iar, porque aqui, observa, eu peguei as 3 primeiras consoantes, vou pegar as 2 primeiras aqui agora, ó, pegando as 2 primeiras aqui, então nós podemos ter, nós temos essas 2 vogais, e aqui, colocando um pontinho, A, nós temos a expressão IA, que é aqui para os adeptos desse sistema, diga que aqui é o Pai, é o nome do Pai, né? Aqui é a salvação, que aqui é a salvação. Porém, o que eu estou mostrando, estudado por alguns, diante desse sistema, nunca poderia ter por vocalização, extraindo do tetragrama, a expressão ial, essa vogal junta. Por quê? Por conta desse sistema hebraico que não possuía vogais e muito menos possuía ditongo, ai, oi, ui, ei. Era incabível acontecer isso diante da própria língua. É isso que eu estou mostrando. Olha, analisa, entenda essa sequência, entendeu? Que não seria possível se encontrar o IA, mas sim como eu mostrei, IA, entendeu? Terminando com U, terminando com O, e erro também. Diante desse sistema, era mais cabível se encontrar desta maneira, que esse rápido estudo possa ficar guardado em teu coração.